magia, filosofando em Fast Forward. Primeiro, levaram os comunistas. Mas não falei por não ser comunista. Depois perseguiram os judeus. Nada disse, então, por não ser judeu. Em seguida castigaram os sindicalistas. Decidi não falar, porque não sou sindicalista. Mais tarde, foi a vez dos católicos. Também me calei, por ser protestante. Então, um dia, vieram buscar-me. Nessa altura já não restava nenhuma voz que em meu nome se fizesse ouvir. Esse poema, ou pelo menos uma variação dele, já deve ter cruzado seu campo de visão em alguma das redes sociais que você frequenta. É bastante possível que você o conheça bem e talvez o credite ao poeta russo Mayakovsky, ou ainda ao dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Entretanto, em ambos os casos você estaria enganado. Mas esse engano é perfeitamente compreensível. O poema fala de posicionamento, de não se calar diante da injustiça, de proteger o diferente. E ambos os gênios acima são representantes de uma arte engajada, política, arma fundamental contra a opressão, doença tão comum à humanidade. Mas conhecer o seu verdadeiro autor e a sua história podem agregar uma camada bastante poderosa ao poema. Martin Niemöller, o verdadeiro pai de E Não Sobrou Ninguém, é uma daquelas pequenas figuras fascinantes da história do século XX. Pastor luterano, comandante de submarino durante a Primeira Guerra, Martin era um nacionalista conservador conhecido. Após a subida de Hitler ao poder, Martin não ficou de todo infeliz. A perseguição aos comunistas feita pelo partido nazista lhe parecia útil. E o antissemitismo latente da nova doutrina dominante vinha de encontro aos seus próprios preconceitos. Seu apreço pelo regime nacional-socialista só acabou quando a águia do Reich pousou sobre a igreja luterana. Mas já seria tarde. Seus pedidos diretos ao Führer não só não foram ouvidos, como logo Martin se transformou em inimigo do regime e foi preso, passando algum tempo no temido campo de Dachau. Martin entrou para a história como um opositor ao nazifascismo, chegando a ser condecorado pela União Soviética por seu contraponto ao regime alemão, mesmo com seu passado nebuloso. É curioso perceber que, diante dos fatos, aquelas palavras poderosas de aparente conclamação à luta, de crítica à covardia e à omissão, revelam um lamento trágico de quem pagou caro por sua própria brutalidade. Martin Niemöller foi preso porque ficou por tempo demais em silêncio. Porque não lutou por aqueles que não eram os seus. E quando passou a lutar, já era tarde. Muitos, como ele, só hão de se levantar quando a injustiça, a miséria e a dor baterem em sua própria porta. Aí será tarde. Não haverá sobrado ninguém para ouvir seus gritos. A maldade, amigos, é mais do que o ato do mal em si. A maldade é banal, fútil. A maldade mora na conveniência e no silêncio. Para se aprofundar mais nesses temas, sugiro a leitura de Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt. Sugiro também quebrar o silêncio enquanto ainda é tempo.
muito obrigado por escutar esse podcast. Ele faz parte do projeto Ruído Cultural. Siga nossos canais e conheça nossos outros programas. Curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar cada vez um número maior de pessoas. Mas é claro, só se vocês quiserem. Caso queira falar conosco, pode enviar um e-mail para ruidoculturalpodcast@gmail.com ou um direct para o perfil do Instagram @verborragia_podcast. Esse projeto funciona através de financiamento coletivo. Caso queira e possa nos ajudar, entre no endereço www.apoia.se/Ruído Cultural Podcast e apoie com o valor que achar justo e que não for dificultar sua vida nesse momento já tão difícil. É sempre bom lembrar, pelo menos por enquanto, respeite as orientações dos órgãos internacionais de saúde e permaneçam em distanciamento social. Ouçam a voz da arte e da ciência, porque são elas, meus amigos, e não os mitos, os heróis, que vão nos manter vivos e sãos. Até.